Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Quando o cerco começou a se fechar para Adolf Hitler, no final da Segunda Guerra Mundial, o líder nazista tomou a decisão de que preferia a morte do que a rendição. Foi então que, no dia anterior ao que tiraria a própria vida, ele não só preparou um testamento, como ainda deixou seus últimos desejos envolvendo seus bens materiais. E embora possa parecer que são documentos cheios de detalhes e indicações sobre a vida pessoal do Führer, a verdade está um pouco longe disso. Tudo começou em uma noite de 1945. Logo depois de prender um oficial nazista chamado Heinz Lorenz, as autoridades britânicas encontraram documentos que deveriam ser mantidos em sigilo por um tempo. O testamento político e o último desejo de Hitler. Lorenz era o assessor de imprensa de Joseph Goebbels, que trabalhou como ministro da propaganda do Terceiro Reich. Ele havia sido preso por estar usando documentos falsos, e assim que as autoridades examinaram suas vestes, uma papelada foi encontrada escondida nas ombreiras do assessor. As ordens de Lorenz eram simples: retirar os documentos secretos de Berlim. Ordem essas dadas por Martin Bormann, que trabalhou como secretário pessoal do líder nazista. Só que o plano não deu certo e a papelada acabou indo parar nas mãos de outro personagem da nossa história. Nessa mesma madrugada, Hermann Rothmann recebeu um telefonema dos seus superiores pedindo para que ele se apresentasse imediatamente. Embora fizesse parte do serviço de inteligência do Reino Unido, Rothmann não fazia ideia do que poderia ser tão urgente. E a missão não poderia ser mais curiosa. Rothmann e mais 4 homens deveriam traduzir o testamento político e o último desejo de Adolf Hitler. A parte curiosa era que, assim como Rothmann, os outros homens eram judeus. Então, quem diria que as primeiras pessoas fora do meio nazista a ler os documentos seriam justamente os que Hitler tanto odiava? Olha só. Um sentimento que foi bastante reforçado no testamento político. O líder não só detalhou as coisas que ainda tinha em mente para fazer, como tentou explicar todas as suas motivações para tantos atos hediondos. E no meio de todas essas informações, Hitler não perdeu a oportunidade de expressar como detestava o povo judeu. Por mais que não tenha mencionado especificamente o nome de Eva Braun, Hitler tratou de reconhecer seu casamento logo no início do texto. Acontece que Braun e o líder nazista não eram casados até pouco antes dos dois tirarem as próprias vidas. Tudo porque, supostamente, Hitler tinha uma rotina ocupada demais para isso. Mas o fato é que os dois se casaram e o Führer fez questão de explicar que Braun caminharia com ele até a morte por vontade própria. Ao que parece, ela morreu momentos antes de Hitler puxar o gatilho, depois de ingerir uma cápsula de cianureto. Nas palavras do líder nazista, para escapar da desgraça da deposição ou da rendição, escolhemos a morte. Logo em seguida, no texto, Hitler também aproveitou a oportunidade para dizer o que deveria acontecer com seus bens. Só que caso você esteja esperando muitas informações e uma verdadeira exposição de dados, eu lamento te decepcionar. Digamos que Hitler economizou em suas palavras e não deu muitos detalhes. Nas palavras do Führer, o que possuo pertence, caso tenha algum valor, ao partido. Se ele já não existe, então ao Estado. E se o Estado também for destruído, nenhuma outra decisão minha é necessária. Dessas palavras, o que podemos deduzir é que, mesmo próximo dos seus últimos momentos, Hitler estava lúcido o suficiente para antecipar 2 futuros acontecimentos: a abolição do Partido Nazista e o colapso do Estado. Além disso, é interessante notar que o líder nazista escreveu como se não tivesse muita coisa de valor.
o que está longe da verdade. Durante os anos, Hitler acumulou uma verdadeira fortuna com a venda do livro Mein Kampf, assim como recebeu royalties pelo uso de sua imagem. Para você ter uma ideia, em 1925, a venda do livro chegou a cerca de 9.000 cópias. Surpreendente? Nem tanto. Só que os números foram aumentando conforme a popularidade de Hitler crescia e ele ganhava mais poder. Em 1930, ano em que o Partido Nazista chegou ao patamar do segundo maior partido político alemão, as vendas passaram as 50.000 cópias. E se engana quem pensa que os números pararam por aí. O livro chegou a ser leitura obrigatória nas escolas e se tornou costume dá-lo de presente a outras pessoas. Por causa disso, apenas 3 anos depois, 1 milhão de cópias de Mein Kampf já tinham sido vendidas. Alguns arquivos de Munique pontuam que a receita das vendas chegou a 1,2 bilhão de Reichsmarks. Já em relação às pinturas e quadros que Hitler colecionou ao longo dos anos, o testamento não deu muitas especificações detalhadas, dizendo o líder nazista que sua intenção nunca foi recolher as obras para fins privados, mas sim para ampliar uma pequena galeria de arte em sua cidade natal, na Áustria. Logo em seguida, no testamento, Hitler continuou dando instruções, embora ele não tenha reconhecido a fortuna que tinha. Primeiro, o líder nazista dá a Martin Bormann, seu secretário particular, a completa autoridade para que ele tomasse decisões. E, em segundo lugar, Hitler diz que Bormann poderia usar tudo o que ele tinha de valor sentimental, ou que fosse necessário para ajudar seus irmãos e irmãs a terem uma vida modesta e simples. Inclusive, ele ainda dá a entender que outra pessoa era mais importante do que sua própria família, dizendo o líder nazista que, acima de tudo, o mesmo deveria ser feito para a mãe de sua esposa. Hitler também escreveu que todos os seus fiéis colegas de trabalho, e principalmente sua antiga secretária, Frau Winter, deveriam ser compensados pelos anos de ajuda com seu trabalho. E no meio disso tudo, o líder nazista não deixou uma quantia em dinheiro específica que deveria ser repassada para cada pessoa, o que nos leva a acreditar que ficou ao critério de Martin Bormann essa divisão. Ao final, depois das rápidas indicações, Hitler especificou que ele e Eva Braun tinham o desejo de serem cremados quase imediatamente depois de morrerem. Logo abaixo do seu nome, o testamento foi assinado por algumas testemunhas: Joseph Goebbels, Martin Bormann, Hans Krebs e William Burgdorf. Agora, você há de concordar comigo que uma coisa é Hitler expressar seus desejos finais e outras são esses mesmos desejos serem realizados. É por isso que existe uma questão no meio dessas histórias. O que de fato aconteceu com as posses e o dinheiro do líder nazista? Infelizmente, não existe uma resposta exata, até porque não se sabe o quanto Hitler tinha de patrimônio. Por exemplo, o escritor Chris Wheaton estimou que ele talvez fosse o homem mais rico da Europa na semana de sua morte. Wheaton investigou a fundo essa questão da vida financeira e contou tudo no livro A Fortuna de Hitler, em que ele estima que o patrimônio de Hitler nazista estivesse entre 1,35 bilhão a 43 bilhões de euros. Tudo isso na cotação de 2003. E aí, você vai me dizer que a diferença de valores é gritante? E é realmente. Não parece uma estimativa que resolve nossa dúvida, mas é uma estimativa que evidencia como é difícil definir a real fortuna que Hitler chegou a possuir. E mesmo assim, existem alguns detalhes que você vai achar interessante saber. Depois que os nazistas foram derrotados e o líder nazista morreu, todo o patrimônio encontrado de Hitler foi confiscado pelos aliados. Alguns pertences foram transferidos para Baviera, já que Hitler tinha um registro de residente por lá, e a casa do Führer, nos Alpes,
da mesma região foi praticamente destruída por bombardeios e saqueada por soldados. 7 anos depois do fim da Segunda Guerra, em 1952, o próprio governo da Baviera decidiu destruir o restante dos pertences de Hitler, como forma de impedir que o local em que eles estavam se tornasse uma espécie de atração turística. Ao mesmo tempo, a Baviera ficou com os direitos autorais do Mein Kampf e acabou proibindo que o livro fosse publicado em terras de língua alemã. Até mesmo a publicação em outras regiões do mundo se tornou limitada por um bom tempo. A situação só mudou no dia 30 de abril de 2015, quando o livro se tornou domínio público por causa dos 70 anos da morte de Hitler. Atualmente, uma cópia do Testamento e do Último Desejo do líder nazista estão guardadas no estado americano de Maryland, em um cofre dos Arquivos Nacionais em College Park. E quanto às testemunhas dos documentos, Joseph Goebbels tirou a própria vida ao lado da esposa no dia seguinte à morte de Hitler. Hans Krebs, William Burghoff e Martin Bormann fizeram o mesmo no dia 2 de maio. A única morte um pouco nebulosa foi a de Bormann, já que seus restos mortais foram encontrados perto do bunker de Hitler, apenas em 1972. E uma análise de DNA só conseguiu confirmar sua identidade em 98. Agora me diz, tem mais alguma coisa que você gostaria de saber sobre a Segunda Guerra Mundial? Deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!